noite a todos. Só começar aqui. Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa aula hoje. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Hoje, as estagiárias docentes e monitoras irão apresentar os institutos da suspensão condicional da pena, que é o SUSI penal, e do livramento condicional. Então, vamos começar pela suspensão condicional da pena, né, artigos 77 e seguintes, ficou com o Ilana, foi isso? Eu e Manu. Pronto. Então, vocês podem começar. Eu vou estar aqui presente, vou, às vezes, perturbar, fazer uma outra pergunta, mas hoje eu sou aluno e estou aprendendo junto com vocês. Que responsabilidade. Mas vou ficar aqui prestando atenção, né? Tá certo. Pronto, pois bem, como o professor falou, nesse primeiro momento a gente vai tratar sobre a suspensão condicional da pena, que é o SUSI penal, que está nos artigos 77 e seguintes do Código Penal, e posteriormente vamos abordar também o Instituto do Livramento Condicional. Então, começando pelo SUSI penal, vamos fazer primeiro uma abordagem de onde ele surgiu, quando surgiu. Mas isso ainda não é um consenso, assim, de quando foi efetivamente, qual foi efetivamente a origem, né, desse instituto. Alguns autores atribuem a sua verdadeira origem, que ocorreu na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, no estado, né, no caso, com a criação da Escola Industrial de Reformas, e que esse instituto, no primeiro momento, né, dentro dessa escola, era destinado aos delinquentes menores, que não eram reincidentes, eram primários, vamos dizer que iniciantes, né, e que, em vez de sofrerem a aplicação de uma pena, eles deveriam ser recolhidos nessa escola para que eles fossem poupados dos malefícios ocasionados pela prisão, né, que eram trazidos pela prisão. No entanto, essa escola foi criada no ano de 1846, mas o Instituto, ele só encontrou respaldo legal nos Estados Unidos, no mesmo estado, né, de Massachusetts, em 1896, e depois foi que ele foi se espalhando pelas legislações dos outros estados estadunidenses. Contudo, a grande parte da doutrina, hoje em dia, atribui a origem moderna desse instituto do SUSI penal ao projeto que foi apresentado no parlamento francês no ano de 1884, por Berenguer. Acho que é assim a pronúncia, se não for, o senhor me corrija, por favor. E esse projeto que ele apresentou no parlamento consagrava esse instituto da suspensão condicional da pena. Só que a Bélgica, com toda a polêmica e todo o debate que a apresentação desse projeto ocasionou lá no parlamento, a Bélgica se antecipou. E antes mesmo da França, editou a lei, que é a lei de 31 de maio de 1888, que adotava esse instituto do SUSI penal. Então, com isso, ela teve, né, o status de ser o primeiro país da Europa continental que introduziu na sua legislação as vantagens do que eles chamaram da melhor política criminal, por meio desse instituto da suspensão condicional da pena, também conhecida por SUSI penal, né, como a gente conhece hoje. Já no Brasil, o instituto só foi adotado no ano de 1924, por intermédio do decreto 16.588. E quanto ao que significa o SUSI penal, a suspensão condicional da pena, também não é, assim, muito pacificado o conceito dele. Os doutrinadores brasileiros não se ativeram muito nessa questão, mas eu peguei duas conceituações aqui para poder simbolizar o que até agora é mais assentado.
Uma foi de Aníbal Bruno, que ele conceitua como sendo, abre aspas, a suspensão condicional da pena é o ato pelo qual o juiz, condenando o delinquente primário, não perigoso, a pena detentiva de curta duração, suspende a execução da mesma, ficando o sentenciado em liberdade sob determinadas condições. E outro conceito que eu trouxe aqui para vocês foi o de Juarez Cirino dos Santos. Ele diz que a suspensão condicional da pena, ela vai constituir um substitutivo penal, impeditivo da execução e extintivo da pena privativa de liberdade aplicada, decidido pelo juiz na sentença criminal, com o objetivo de evitar os malefícios da prisão. Também é importante a gente pontuar que em outros países nem sempre houve a mesma nomenclatura, a mesma denominação do instituto. Um exemplo é a Espanha, que emprega o termo condenação condicional, mas Bittencourt, ele rebate fortemente isso, porque ele traz que isso faz com que incorramos em erro, né? Porque o que é suspensa na suspensão condicional da pena, não é a condenação, não é a sentença condenatória que é suspensa, e sim a execução da pena. Então, por isso, essa denominação de condenação condicional deve ser totalmente rechaçada, porque ela traz consequências interpretativas que não condizem com o real objetivo do Instituto. Já aqui na doutrina brasileira e na legislação brasileira, né, o que nós temos hoje é a denominação de suspensão condicional da pena. Só que nem sempre foi assim, porque quando o Instituto ele foi introduzido no nosso ordenamento por meio do decreto, lá em 1924, também empregou-se essa expressão de condenação condicional. Mas isso foi corrigido posteriormente com o nosso atual Código Penal, né? Que é de 1940. Já em relação à natureza jurídica, também ocorre um dissenso quanto qual é realmente a natureza jurídica do Instituto. Uns acreditam que ele é um substitutivo penal, outros trazem como sendo a modificação na execução da pena, já outros dizem que é uma causa extintiva do delito e da ação. Porém, a que eu achei assim, mais gritante foi essa natureza jurídica de causa extintiva do delito e da ação, porque isso é totalmente inaplicável, porque você confundiria o SUSI penal com uma causa extintiva da punibilidade, né, que não é o caso. E também não se trata de renúncia, de perdão do crime, nada disso. É um instituto específico. E Bittencourt, ele traz aqui que, nos dias de hoje, a doutrina brasileira, majoritariamente, né, vê o instituto como sendo um direito público subjetivo do condenado. Então, na verdade, ele vai se posicionar como sendo uma verdadeira condenação. Não é uma simples modificação na forma do cumprimento das penas que ele vai suspender. É uma alternativa aos meios de sanção tradicionais, né, com que o direito penal atualmente conta. Ilana, veja só, eu acho que isso ficaria mais claro na diferença, por exemplo, entre o SUSI penal e o SUSI processual, porque aí você torna mais clara essa ideia das suspensões, porque, de fato, no SUSI penal, existe uma suspensão da execução da pena, e, portanto, existe uma sentença penal condenatória, ou seja, ele é um instituto aplicado após uma condenação penal, que é diferente da suspensão do processo, onde ainda não há uma condenação. Mas é só uma dica, assim, da didática, né, para que a gente... Pronto, exatamente, era o que eu ia falar agora, porque é importante a gente ter em mente, assim, deixar bem claro, né, que no SUSI processual, a pessoa, ela vai ser processada, vai ser julgada e vai ser condenada.
Ou seja, vai haver uma sentença condenatória ali. O que não vai haver é o cumprimento da pena privativa de liberdade, porque o SUSI ele vai suspender a execução, né? Caso sejam, lógico, cumpridos os requisitos lá, que eu vou falar posteriormente. Então, no caso do SUSI penal, vai haver a denúncia, vai haver o recebimento da denúncia pelo juiz, vai haver a citação do réu, a resposta à acusação, a audiência, as alegações finais e, finalmente, a sentença, que vai ser condenatória e que vai condenar a pessoa a uma pena privativa de liberdade. Já a suspensão condicional do processo, que a gente não vai tratar nessa aula, mas que eu vou fazer essa diferenciação só para deixar mais nítida a diferença, a suspensão condicional do processo, ela vai encerrar já quando houver a citação do réu, que ali ele vai se manifestar se aceita a proposta do Ministério Público ou não. De regra é assim, embora tenha os casos também, né, que podem não ter sido suscitada a questão do SUSI penal, e mesmo depois que a sentença transitar em julgado, o juiz da execução penal pode sim conceder o SUSI penal. Então, para deixar clara a diferença, no SUSI penal vai haver todo o processo, todo o julgamento que vai culminar na sentença condenatória, enquanto no SUSI processual não vai chegar sequer a haver o processo vai ser suspenso já lá depois que houver a citação do réu. E outra diferença, sim, abissal entre eles, é que o SUSI penal, como ele vai ter a sentença condenatória, uma pena privativa de liberdade, se a pessoa cometer um novo crime, vai gerar reincidência. Já o SUSI processual não vai gerar reincidência porque a pessoa não tinha uma sentença condenatória. Então, um dos pontos principais de diferenciação é essa, que quando há o SUSI penal e, posteriormente, o cometimento de um novo crime, há reincidência, o que não ocorre se for o caso do SUSI processual. Quanto aos requisitos para que a pessoa possa usufruir do SUSI penal, eles estão expostos no artigo 77 do Código Penal, e eles se dividem em dois tipos, que são os requisitos objetivos, que são aqueles que estão relacionados ao fato em si, e os requisitos subjetivos, que são os relacionados à pessoa, ao réu, no caso, né? Aí, o primeiro requisito objetivo que o Código vai trazer é a natureza da pena. Então, uma coisa que a gente tem que ter bem clara é que só vai caber o SUSI penal no caso de uma condenação à pena privativa de liberdade. Não vai caber o SUSI se a condenação for substituída por uma pena restritiva de direitos ou se for a pena de multa. Não cabe. Só cabe SUSI penal a pena privativa de liberdade. Outro requisito é, no caso, a quantidade da pena. Porque, via de regra, só vai caber o SUSI penal as condenações aplicadas que forem até 2 anos de pena privativa de liberdade. Então, via de regra, 2 anos é o prazo, a quantidade máxima de pena na qual vai caber o SUSI penal. Só que há 2 exceções. Uma delas é quanto aos tipos de SUSIs, né? O societário, que é para pessoas acima de 70 anos, e o SUSI humanitário, que é no caso de pessoas que tenham doenças graves, eles vão poder ser aplicados se a pessoa tiver sido condenada a uma pena de até 4 anos, ou seja, dobra a quantidade de pena em relação à regra geral, que a regra geral é até 2 anos. Mas no caso desses indivíduos maiores de 70 anos, ou que tenham enfermidades graves, pode ser aplicado o SUSI penal se a pena a qual eles foram condenados for de até 4 anos. E um ponto importante também de destacar é para não haver a confusão do societário, né, de idoso, porque não se trata
de idoso somente, porque no Estatuto do Idoso, o idoso é a partir de 60 anos. E no societário, não, é a partir de 70 anos. Então, não é todo idoso que vai ter direito ao societário, só aqueles que tiverem 70 anos ou mais. E a outra exceção a essa regra geral de 2 anos de pena para aplicação do SUSI é a que consta na Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que o artigo 16 dessa lei vai trazer que vai ser cabível o SUSI penal, caso a pena aplicada para os crimes previstos na lei sejam de até 3 anos. No caso, a pena concreta, né? Não é a pena abstrata. Quando a gente fala de SUSI penal, é sempre a pena que foi aplicada na sentença condenatória. Aquela pena resultante das 3 fases da dosimetria da pena que a gente viu nas aulas anteriores. E o último requisito objetivo é que não tenha havido a substituição da pena por pena restritiva de direitos. Porque o SUSI penal ele tem um caráter subsidiário em relação à pena restritiva de direitos. Então, se a condenação da pessoa na sentença foi de até 2 anos, primeiro tem-se que avaliar se cabe a substituição pela pena restritiva de direitos. E caso não caiba, caso não sejam preenchidos os requisitos, aí é que se passa para análise se vai caber o SUSI penal ou não. Então, sempre vai ter esse caráter subsidiário. Até porque não cabe, né, o SUSI penal para a pena restritiva de direitos. Então, não pode aplicar o SUSI caso seja possível essa substituição pela restritiva de direitos. Aí, um exemplo que eu acho importante assim, pontuar para ficar mais visível para vocês é no caso de um indivíduo que comete o crime de furto e na sentença ele é condenado a 1 ano e 8 meses de pena privativa de liberdade. Aí se caberia ou não o SUSI penal. Porque, no caso, o crime de furto, ele é cometido sem violência ou grave ameaça, né? Então, se a gente analisar lá os requisitos do artigo 44, que vai trazer o da pena restritiva de direitos, a gente vai ver que para o crime de furto, e levando em consideração também essa quantidade de pena, que é inferior a 4 anos, vai caber sim a pena restritiva de direitos. Logo, não cabe o SUSI penal nesse caso. Já no caso em que caberia o SUSI penal, é de uma pessoa ser condenada à mesma quantidade de pena, 1 ano e 8 meses, só que em razão de um crime de lesão corporal grave. Então, nesse caso, não vai caber a pena restritiva de direitos, porque é um crime cometido sob violência. Logo, não cabe a restritiva de direitos. No entanto, em tese, se encaixaria, né, no SUSI penal. Só que também tem que ser analisados os requisitos subjetivos, porque esses requisitos, tanto objetivos quanto subjetivos, que são trazidos pelo artigo 77 do Código Penal, eles são cumulativos. Eles têm que estar todos presentes, todos os objetivos e todos os subjetivos. Se a pessoa não cumprir quaisquer um deles, já não pode mais ser concedido o SUSI penal, porque eles são todos cumulativos. Tem que estar todos concomitantemente presentes. Quer falar algo, professor? Não, algumas questões, veja só, por que essa substituição por pena restritiva de direito prevalece? Porque a forma do SUSI é mais rigorosa do que a própria, digamos assim, substituição por pena restritiva de direito. E na pena restritiva de direito, a gente já viu que se converte em prisão, mas pelo que resta de pena a ser cumprida. Caso o SUSI seja revogado, o sujeito vai ter que cumprir integralmente a pena que foi imposta. Então, ele é muito mais rigoroso nesse aspecto. De maneira que
e isso faz com que a pena ficou suspensa, ele vai ter que cumprir. O que colocam aqui é o artigo 16 da 9.605/98, que é nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Pelo princípio da especialidade, no tocante especificamente aos crimes ambientais, ocorre isso, ou seja, em que as condenações à pena de 3 anos permitam essa substituição. Mas mantém-se essa regra geral de que, nesse aspecto, de que se couber pena restritiva de direito, é ela que prevalece, porque acaba sendo mais benéfica, tá certo? Então, é essa a questão. Agora, pelo princípio da especialidade, no tocante aos crimes ambientais, o SUSI pode ser concedido em penas até 3 anos, mas isso nessa especificidade. É só essa questão, tá certo? Mas no mais está indo bem, tá? Eu estou gostando. Pronto, ótimo. Aí, em relação aos requisitos subjetivos, né, para a concessão do SUSI penal, primeiro se traz a não reincidência em crime doloso. Então, não é qualquer reincidência que impede a concessão do SUSI. Tem que ser especificamente uma reincidência em crime doloso, porque se a pessoa tiver uma condenação já transitada em julgado por um crime culposo e cometer posteriormente um crime doloso, isso não vai impedir que ela seja beneficiada com o SUSI penal, porque a lei é taxativa, ela traz claramente que a única reincidência que vai impedir a concessão do SUSI penal vai ser a reincidência em crime doloso. E outro requisito subjetivo no que se refere às circunstâncias judiciais favoráveis, que são aquelas circunstâncias que a gente já viu nas aulas anteriores também, né, que é o comportamento do agente, a personalidade dele, os antecedentes. Wilana, só um detalhe, a pena anterior exclusivamente de multa também não impede a concessão do SUSI, mesmo Sim, que haja uma reincidência dolosa. Então, a pena exatamente. exclusiva de multa, ela não é um impeditivo, está no artigo 77 também. Em relação à pena de multa, independentemente de ter sido aplicada por um crime doloso ou culposo, né, ela não vai impedir a concessão do SUSI. Exatamente. Normalmente, Embora o SUSI hoje tenha uma aplicação muito restrita por conta da Lei 9.099, porque os crimes de menor potencial ofensivo admitem uma série de medidas alternativas, inclusive o SUSI processual, como você disse, ele não tem as mesmas características do SUSI penal, e ele, uma vez revogado, na verdade, só vai fazer a pessoa responder processualmente, que pode até o fim ser absolvida, já que não há pena, não há uma sentença penal condenatória. porque no caso do SUSI penal, né, a pessoa arca com todas as consequências da condenação, só não realmente a parte da execução da pena. Mas todo o demais é desfavorável à pessoa. Então, cumprido todos esses requisitos, como eu já disse, né, não ser reincidente em crime doloso, ter todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não ultrapassar a pena de 2 anos, a pena que foi aplicada, salvo aquelas exceções, e não ter havido e nem poder haver a substituição por pena restritiva de direitos, então, aí sim vai poder a pessoa ser beneficiada, que não é bem essa palavra, mas não estou encontrando um sinônimo, com o Instituto do SUSI Penal. E, só para finalizar aqui, a súmula 499 do STF vem confirmar, né, o que o professor acabou de dizer, que não obsta a concessão do SUSI, condenação anterior à pena de multa. Então, realmente, se você foi condenado anteriormente a um crime culposo, ou então a condenação resultou numa pena de multa,
isso não vai impedir que você goze do benefício. Somente se você tiver cometido crime doloso, foi reincidente em crime doloso, porque mesmo se você tiver cometido um crime doloso, mas posteriormente cometer um culposo, você pode sim ser beneficiado com o SUSI. E os demais aspectos desse instituto, Manuela vai tratar agora com vocês. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Manuela, sou monitora da disciplina, juntamente com a Isis. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Tá? Certo. Bom, dando continuidade à temática que o Lano estava explanando para vocês, eu vou tratar agora sobre as espécies de suspensão condicional do período de prova, das condições do SUSI, as causas de revogação obrigatória, como também as causas de revogação facultativa, prorrogação do período da prova e a extinção do SUSI. Pois bem, aqui no Brasil é previsto 3 espécies diferentes de SUSI. O SUSI simples ou comum, o SUSI especial e o SUSI etário ou por razões de saúde. No SUSI simples, o condenado ele fica sujeito ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade ou de limitação de fim de semana como condição legal obrigatória no primeiro ano de prazo. Isso está previsto aqui, deixa eu ver, no parágrafo 1º do artigo 78 do Código Penal, que diz assim: no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Já no SUSI especial, a suspensão condicional ela será sempre mais benigna do que qualquer pena restritiva de direitos ou mesmo do que a pena pecuniária, qualquer que seja o seu valor. As condições do parágrafo 1º, que eu acabei de ler, que é da prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana, aqui no SUSI especial, elas vão ser substituídas pelas condições que estão presentes no parágrafo 2º do mesmo artigo. No caso aqui, essas condições, elas são cumulativas. Elas devem ocorrer simultaneamente. E essas condições são a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, bem como também o comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Essa espécie de SUSIs, ela será concedida excepcionalmente para aquele condenado que, além de apresentar os requisitos que o Ilana falou agora, os requisitos gerais para o SUSI simples, deve seguir alguns requisitos especiais, que são a reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 lhe forem inteiramente favoráveis. Aqui, nessa hipótese do SUSI especial, no caso, se alguma dessas determinantes, dessas circunstâncias não foi desfavorável, logo não caberá o SUSI especial, restando apenas o SUSI simples. E isso está disposto no parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal, que diz assim: se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Aí, na linha A, na linha B, na linha C, são as condições que eu acabei de citar. Já o subsidiário, há um privilégio do cidadão com mais de 70 anos. O Ilana deu uma pincelada, e eu vou reiterar aqui, que o legislador ele levou em consideração o fator velhice, que reduz a probabilidade de voltar a delinquir, como também diminui a expectativa de voltar a viver a liberdade de quem eventualmente foi encarcerado nessa faixa etária. Então, aqui o legislador pensou basicamente o seguinte: aquela pessoa que tem mais de 70 anos, para voltar a cometer outros crimes, a probabilidade é muito baixa,
como também a expectativa, caso essa pessoa for por cárcere, também é muito baixa. E, perdão, se minha cachorra estiver latindo, enfim, vai ficar escutando, faz parte, né, do ensino remoto. E continuando. Para esse tipo de SUSIS, como o Ilana já comentou, elevou-se o limite da pena. No caso, no SUSIS simples, a pena é da privativa de liberdade até 2 anos. Aqui no SUSIS etário vai ser até 4 anos. E em decorrência desse limite, o período de prova também vai aumentar. Em vez de ser de 2 a 4 anos, será de 4 a 6 anos. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. E, por fim, no SUSI por razão de saúde, que também é chamado SUSI humanitário, trata-se de uma nova modalidade de SUSI que foi acrescentada pela Lei número 9.714, de 98. E aqui vai ocorrer o mesmo que acontece no SUSI etário. No caso, o limite da pena vai ser até 4 anos e o período de prova de 4 a 6 anos. Isso está disposto no parágrafo 2º do artigo 74, que diz assim: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos ou razões de saúde justifiquem a sua suspensão. Mas aí a gente pode se perguntar, no caso, esse condenado para ser maior de 70 anos ou apresentar razões de saúde, é a época do que ele cometeu o crime ou é na data da condenação? E, conforme a interpretação do artigo 65, inciso 1, da segunda parte do Código Penal, o condenado ele deve ser maior de 70 anos, bem como apresentar as razões de saúde, na data da condenação, certo? Aí agora vamos para o período de prova. Pois bem, concedido o SUSIS, o condenado ele submete-se a um período de prova que corresponde ao lapso temporal em que o beneficiário tem a execução da pena suspensa. Como eu já falei anteriormente, no SUSIS simples, o período de prova vai de 2 a 4 anos, enquanto que no SUSI etário humanitário vai de 4 a 6 anos. E aqui, tratando-se de contravenção, o período varia de 1 a 3 anos, conforme está lá no artigo 11 da Lei de Contravenção Penal. E aqui também a gente pode se perguntar como é que vai ser fixado esse prazo. Como é que o juiz vai dizer se é 2 anos, se é 3 anos, ou se é 4 anos, enfim. A doutrina e a jurisprudência brasileira são unânimes em afirmar que o período de provas deve ser fixado segundo a natureza do crime, personalidade do agente, como também a intensidade da pena, não podendo o juiz, senão em hipótese excepcional, estabelecer no prazo máximo. Essa hipótese eu vou tratar mais à frente, certo? Então, assim, o que acontece? Em circunstâncias normais, com pena próxima ao limite inferior, o período probatório ele deve ser fixado também no limite mínimo, ou por ali por perto, né, na proximidade. Ao passo que, quando o período probatório ele for fixado acima do limite máximo, a decisão deve ser devidamente fundamentada. Outra informação aqui importante é que o SUSIS ele só pode começar a correr depois da sentença condenatória a transitar em julgado, que foi o que o Ilana falou, e isso está disposto no artigo 160 da Lei de Execução Penal, que eu trouxe aqui, no artigo. Peraí. Diz assim: transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. A audiência de admoestação, que aqui na Lei de Execução Penal chama de admonitória, é a solenidade de advertência das consequências caso o condenado ele deixe de cumprir as condições durante o torcido. Então, nesse período de prova, a gente vê que o beneficiário do SUSI ele deve cumprir, sim, algumas condições. E essas condições do SUSI podem ser tanto legais como também judiciais.
As condições legais são aquelas que a própria lei estabelece, determinando sua natureza e o seu conteúdo, enquanto que as judiciais são aquelas que o texto legal deixa a discricionariedade do juiz, sendo que é importante frisar que mesmo o juiz tendo essa discricionariedade, ele deverá observar que sempre sejam adequadas ao fato e à situação penal do condenado. Como eu falei anteriormente, as condições legais do SUSI especial está lá no parágrafo 1º do artigo 78, enquanto que do SUSI comum e do SUSI especial está no parágrafo 2º do artigo 78. E falando do artigo 78, eu vou fazer aqui a leitura do caput, que fala basicamente sobre isso. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. O artigo 79, também do Código Penal, diz que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, que foi o que anteriormente eu falei. E, bom, o cumprimento dessas condições impostas, ele deve ser fiscalizado pelo Serviço Social Penitenciário, ou por patronatos, conselho da comunidade, ou até mesmo pelas instituições que foram beneficiadas com a prestação do serviço à comunidade que o beneficiado SUSI estava realizando. Enquanto que o Ministério Público e o Conselho Penitenciário, eles inspecionarão a atividade fiscalizadora dessas entidades. E eu trouxe aqui também que eventuais lacunas de normas supletivas serão supridas por atos do juiz de execução, que é o que está lá no parágrafo 3º do artigo 158 da Lei de Execução Penal. Importante destacar aqui também que o sentenciado ele pode sim recusar a concessão do SUSI e submeter-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Tanto a recusa como a aceitação desse benefício não impede o direito de recorrer no prazo legal. Até aqui está dando para entender, estou falando muito rápido. Tá bem. Tá bom? Certo. Então, vamos agora para as causas de revogação obrigatória. As causas de revogação obrigatória do SUSI são expressas, certo? E estão no artigo 81 do Código Penal. O artigo 81 do Código Penal diz o seguinte: a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário, inciso 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Inciso 2, frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3, descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código. Aqui no inciso 1, a lei ela não distingue se a condenação é consequência do fato praticado antes ou depois da infração que originou o SUSI, ou mesmo durante o período de prova. Aqui a lei ela só exige que a nova condenação transite em julgado durante o período probatório para que o SUSI seja revogado. E aqui é uma forte discussão doutrinária, porque muitos autores alegam uma contradição. Essa contradição basicamente é assim, segundo Bittencourt. Tudo bem que, por exemplo, um sujeito, ele praticou um crime. Esse crime que vai dar origem ao SUSI. Se posteriormente ele comete um outro delito, a lei é clara dizendo que esse outro delito não vai revogar o SUSI. Mas por que esse outro delito não entra como uma daquelas condições e requisitos subjetivos na parte dos antecedentes? Então, essa contradição levantada por Bittencourt, dizendo que há uma forte discussão doutrinária, basicamente sobre isso. O meu intuito não é entrar muito sobre isso, eu só queria mesmo mencionar que existe essa contradição. E... Vai falar, professor? Pode falar. Certo.
A condição, a pena pecuniária, como foi falado também pelo professor Ilana, não é causa revogatória do SUSI, como a condenação anterior à pena de multa, mesmo que por crime doloso, não impede a concessão do SUSI, seria meio que incoerente que a condenação no curso deixe também determinasse sua revogação. Outro ponto importante relacionado ao inciso 1 é que não pode ser revogado o SUSI por condenação de crime por sentença estrangeira. No caso, se o beneficiário aqui está usufruindo do SUSI no Brasil, caso ele seja condenado por algum outro crime no estrangeiro, não vai interferir em nada. Já que tinha uma dúvida, Manuela, era se a condenação à pena de multa induziria a reincidência. E aí isso criou também uma outra disputa doutrinária, né? Alguns diziam que a condenação exclusivamente à multa não induz reincidência. Hoje tem-se mais ou menos definido, porque já há julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, e mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo, NUT próprio, sempre se manifestou contrário a isso, porque disse que a pena de multa, ela é uma pena, ela foi imposta e ela induz a reincidência criminal, ou seja, haveria a reincidência criminal por conta desse fato. E parece que houve até um julgado do STJ, numa das câmaras, que, não me recordo agora o número, mas que retirou isso e criou essa confusão. Então, muita gente repetia nos manuais, né, essa ideia de que a condenação exclusiva à multa não induz reincidência, por conta do tratamento que é dado aqui no SUSI. Mas não é isso, né? Ou seja, hoje já se sabe que ela induz a reincidência. Ela pode não impedir a concessão do SUSI, mas isso não significa que não aplique a agravação da pena pela reincidência. Isso mesmo. Dando continuidade, aqui no inciso 2, a gente vê que o simples não pagamento da multa não é uma causa suficiente para revogar o SUSI. É somente a frustração da execução da referida pena que levará à revogação do SUSI. E o que seria essa frustração? É quando o condenado ele cria embaraços que obstem a cobrança da multa. Então, cria um alvoroço por não pagar. Da mesma forma, a gente vê que a simples não reparação do dano também não é causa revogatória. Somente é causa revogatória quando essa reparação do dano é injustificada. No caso, por exemplo, o beneficiário ele pode reparar o dano, mas simplesmente ele não faz. E pode justificar a não reparação do dano, por exemplo, a situação econômica do condenado, ou então a novação da dívida, entre outras causas. E aqui no inciso 3, a gente vê o descumprimento do parágrafo 1º do artigo 78, que nada mais é que o descumprimento justificado da prestação de serviço à comunidade ou da alimentação do fim de semana que eu falei. Além dessas causas trazidas pelo Código Penal, o artigo 161 da Lei de Execução Penal, ele diz que o não comparecimento do acusado à solenidade da audiência demonitória, injustificado, ou seja, quando ele não vai e também não justifica porque não foi, é causa obrigatória de revogação da suspensão condicional da execução da pena. Lendo esse artigo na íntegra, ele diz que, assim, se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Dando agora continuidade à revogação facultativa, ela está presente no parágrafo 1º do artigo 81 do Código Penal, que diz o seguinte: a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então, aqui, na hipótese de revogação facultativa, a decisão ela fica sujeita à discricionariedade do juiz. O juiz que vai decidir se vai revogar o SUSI ou se simplesmente ele vai prorrogar o período de prova. Só uma coisa, Manuela, você lembrou agora
que é importante, essas audiências e tudo, elas deveriam ocorrer da forma comum, como está aqui no código, mas, na realidade, só existe a estipulação das condições e o sujeito comparece na vara para assinar o livro e vai fazer esse comparecimento periódico, né, que geralmente é essa assinatura. Quando a única diferença é que no SUSI penal, essa vara é a vara de execução. E no SUSI processual, geralmente é o juizado especial, né? Então, ele vai fazer esse acompanhamento por lá. Ou a vara que administrou, né? Uma vara criminal, porque isso pode ocorrer no Fórum Mangabeira, né? Vocês virem alguém que se comparece lá mensalmente para assinar lá um termo e dar conta, né, fazer um relatório das suas atividades, mas na realidade isso não existe, eles só abrem o livro e o sujeito assina, né? É isso que na prática acaba ocorrendo, né? Então você pode estar fazendo um acompanhamento lá no fórum e ver alguém que passou e assinou o livro, geralmente é esse livro da suspensão. Agora, o SUSI processual é na vara criminal, que aplicou o juizado, e o SUSI penal tem essa distinção, que é na vara de execução. Então, ele vai especificar, né, essa questão, por conta daquilo que o Ilana tinha falado. Houve condenação, só ficou suspensa, né? Eles transferem. Isso. Aí, aqui são casos de revogação facultativa. O descumprimento de outras condições do SUSI, que nada mais é do que deixar de cumprir as obrigações judiciais, e quando o beneficiário do SUSI ele é condenado em sentença transitada em julgado durante o período de prova por crime culposo ou por contravenção, desde que imposta a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, com exclusão da multa. Uma observação aqui é que tanto a doutrina como a jurisprudência, elas são unânimes em afirmar que a prática de só a infração penal, ela não revoga a suspensão condicional, porque o código, ele é bem expresso, ele exige condenação definitiva, independentemente da época em que a infração tenha sido cometida. Contudo, Bittencourt, ele afirma no livro dele que é possível sim, a revogação do SUSI em circunstância que o sujeito ele comete várias infrações durante o período de prova. Aí fica meio que uma contradição, talvez, professor Bittencourt falando sobre isso no livro, mas, enfim, eu achei interessante abordar aqui. Aí, vamos agora para a prorrogação do período de prova, que está disposta nos parágrafos 2º e 3º do artigo 81. A prorrogação ela pode ser facultativa ou obrigatória. A prorrogação facultativa, como alternativa à revogação, é apenas uma possibilidade que vai desaparecer se o período probatório já estiver fixado em seu limite máximo. Nessa modalidade de prorrogação, continuam vigentes todas as condições impostas na sentença, com exceção daquelas específicas do primeiro ano de prazo, que foi o que eu já falei, que é a prestação de serviços da comunidade e limitação de fim de semana. Mas também há outra forma de prorrogação, que é a obrigatória. E acontece quando o beneficiário do SUSI estiver sendo processado por outro crime ou contravenção durante o período de prova. Essa prorrogação ela é automática, certo? E não depende de despacho judicial, ela decorre da lei e vai se prolongar até o julgamento definitivo do novo processo. No caso, se houver condenação, vai ser revogado automaticamente o SUSI e o condenado ele deverá cumprir as duas condenações. Aqui é importante frisar que a lei ela não faz qualquer distinção entre crime doloso ou culposo, ou até mesmo entre crime e contravenção. Ela determina simplesmente que a prorrogação é até o julgamento definitivo. E vou dar um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro, certo? Vamos supor, por exemplo, que, sei lá, uma pessoa, ela esteja em gozo de SUSI por 2 anos. Faltando-se alguns meses para o término do período de prova, ela comete um novo delito, iniciando-se a ação penal. No caso, o período de prova aqui, ele vai ser prorrogado
até que transite em julgado a sentença em relação ao segundo crime, podendo a prorrogação ultrapassar o máximo de 4 anos no SUSI simples ou de 6 anos no SUSI etário ou humanitário. E aqui que está, eu falei anteriormente da exceção, e é essa exceção, que é quando ocorre a prorrogação do período de prova que pode passar o limite. No caso aqui, se o réu ele vier a ser condenado, haverá a revogação obrigatória. No caso, ele terá que cumprir a pena que estava suspensa e a nova sanção. Já se ele for absolvido, o juiz vai aplicar o disposto que está no artigo 82 do Código Penal. No caso, o juiz ele vai determinar a extinção da pena que se encontrava suspensa. O artigo 82 do Código Penal diz que, expirado o prazo em que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Ou seja, aqui, decorrido o período probatório, sem que tenha havido qualquer causa para revogação, estará extinta a pena privativa de liberdade e o juiz deverá declarar. Porém, caso o juiz não declare, a pena estará extinta da mesma forma, porque o que extingue não é o despacho judicial, mas sim o decurso do prazo sem revogação. E era isso que eu tinha para falar sobre SUSI, dando continuidade ao que o Ilana começou. A palavra está com o professor, caso queira tecer mais algum comentário ou retificar. Não, a parte mais importante é exatamente essa, que passar o período de prova sem haver revogação vai ser decretada extinta a punibilidade. Uhum. E aí o sujeito não vai ter executado a pena. Aí fica aquela dúvida, ele foi condenado, ele não foi condenado, essa decretação, quais são os efeitos, né, que ela pode gerar. Porque também, o rol do artigo 107 do Código Penal, que trata das causas de extinção da punibilidade, ele não é taxativo. Um dos motivos é exatamente essa, o período de prova do SUSI do livramento condicional, que uma vez atravessado sem haver revogação, leva à extinção da punibilidade. Eu estava dando uma olhadinha agora em relação a julgados com relação à competência para execução ou para o acompanhamento do SUSI. De fato, existem muitos conflitos entre a vara criminal e a vara de execução, mas normalmente eu tenho visto que os tribunais estão dando à vara de execução a questão do SUSI penal. Só o SUSI processual, porque aí também é aplicado muitas vezes naquelas medidas de violência doméstica, né, que aparece dentro da vara responsável e especializada por conta dessa questão. Só um caso, que foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que entendeu-se lá, o colegiado da Câmara Criminal, que a competência para o acompanhamento seria da vara criminal que suspendeu. Mas todos os demais, inclusive, colocam aqui claramente, por conta desse fator da extinção da punibilidade, deveria ser decretada pelo juízo da execução. Então, é o juiz da execução que vai fazer esse acompanhamento. Agora, resta saber, e aí vai depender, se o juiz de execução de penas e medidas alternativas, que eu acho o mais correto, né, ou se na vara de execução penal comum. Aí depende muito da lei orgânica, eu não sei como é que está disponível, era bom vocês darem uma consultada e passarem para eles, no caso da Paraíba, né, quem ficou responsável, se foi a vara de execução da pena de penas, né, normal, ou a VEPA, que é a vara de execução de pena alternativa. Certo? Então, só essa questão. Mas esses conflitos são sempre julgados em favor da vara de execução, tirando um único caso que eu vi aqui, que foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que disse que era a vara criminal que ficava no acompanhamento. Mais alguma questão? Parabéns, meninas, foi muito bom. Gostei mesmo da apresentação, tanto de Ilana quanto sua, né? Já estão aí se preparando mesmo para a docência, e a gente precisa desse momento aqui para fazer essas avaliações também. Bom, então podemos continuar, né, com o livramento condicional.
Professor, posso tirar uma dúvida? Pode sim, Rosa. No caso, essa questão dessa suspensão da pena seria mais para evitar essa questão dos presídios, o acúmulo, né? Seria a intenção? A ideia desde o início foi evitar a punição de curta duração, a pena de curta duração, por conta dos seus efeitos deletérios. Exatamente. Tá bom? É essa a questão, Rosa. Então, podemos continuar, Melissa? Podemos sim, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu e Ives ficamos com o Instituto do Livramento Condicional e, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma pequena diferenciação para vocês, que eu acho importante, do Instituto do SURSIS e do Livramento. Por quê? A principal diferença entre eles é quanto ao momento. O SURSIS se dá antes da execução da pena e ele é de crimes até 2 anos, enquanto o livramento condicional, ele é durante a execução da pena e com crimes com pena estabelecida igual ou superior a 2 anos. Sabendo essa diferença, a gente também foi, coincidentemente, estudar por Bittencourt, o Instituto do Livramento Condicional, e ele traz muitas teorias quanto ao surgimento do livramento, mas a gente elencou 4 que achamos as mais importantes e parecidas, apesar de serem em países diferentes e em épocas diferentes. A primeira delas foi nos anos 1700, pelo Papa Clemente XI, em Roma, em que ele fez um hospital de refúgio para os jovens órfãos, delinquentes e anciãos que eram desabrigados. E esses jovens delinquentes, eles eram abrigados com o intuito de correção moral, sendo sujeitos mesmo a uma pena penitenciária. Posteriormente, nos Estados Unidos, em 1825, foi criada em Nova York uma casa de refúgio, também nesse mesmo parâmetro de colocar desabrigados, moradores de rua e pessoas em situações de vulnerabilidade para corrigi-las moralmente e reintegrá-las à sociedade. E esse sistema ele ficou conhecido como liberdade sob a palavra, ou Parole System. E ainda em meados de 1800, esse instituto também surgiu na França, em Paris, por influência da obra do autor Bonneville de Marceggy, através de sua criação dos institutos complementares do regime penitenciário, que ele dizia que essa liberdade condicional funcionava como uma alternativa à prisão. No entanto, a doutrina majoritária ela concorda que o livramento condicional ele surgiu realmente nas colônias britânicas da Austrália. E elas tinham essa finalidade de recuperação moral e social do criminoso, desde que ele estivesse sob a supervisão estatal e sob vigilância. Mas, no Brasil, apesar desse Instituto do Livramento Condicional aparecer em 1890, ele só foi efetivado pelo Decreto 16.665 de 1924. Depois desse acabouço histórico, a gente vai para o conceito. Bittencourt ele traz conceitos de vários autores, mas dos quais nós mais nos identificamos é que o livramento condicional ele é um instrumento que serve para monitorar, mais ou menos, durante um período de prova, o comportamento do apenado, para ver se ele tem condições de demonstrar sua verdadeira recuperação, para ver se ele está disposto a mudar e pode ser ressocializado. É uma antecipação da liberdade, mesmo que ela seja limitada. E o principal objetivo é colocar o apenado no convívio social, para que ele possa readaptar-se à sociedade. A natureza jurídica também há conflitos na doutrina quanto à natureza jurídica do livramento condicional, assim como do SURSIS
mas tem se decidido atualmente que a liberdade condicional é um direito público subjetivo do apenado, desde que ele cumpra os requisitos do artigo 83 do Código Penal. Então, deixa de ser aquela ideia de um ato discricionário do juiz ou uma faculdade, como bem corroboram os códigos europeus, principalmente o espanhol, para poder ser integrado o indivíduo à sociedade, como um direito mesmo subjetivo. No sistema penal brasileiro, quem preconiza a liberdade condicional é o artigo 83. E ele diz que, para você ter direito ao livramento condicional, é necessário que a sua pena seja igual ou superior a 2 anos e que você não se beneficie do SUSI e nem de outra medida correlata. Dos requisitos tem os objetivos e os subjetivos. Entre os objetivos, como eu disse, está a natureza e a quantidade da pena. Essa pena, como já mencionado, ela só pode ser privativa de liberdade. As medidas de segurança, elas não entram nesse meio, nem as restritivas de direito. Até porque não faria sentido, já que o livramento condicional é uma oportunidade do preso voltar ao convívio social, de locomover-se na sociedade como nós mesmos estamos. E, além disso, as penas privativas de liberdade, elas podem ser somadas, suas datas bases, para alcançarem essa base de 2 anos ou superior. E, se não atingirem, o Instituto não vale. Outro requisito, que está no artigo 83, inciso 1 e 2, é que, para fazer jus ao livramento condicional, é necessário que se cumpra uma parte da pena. Para os não reincidentes em crimes dolosos, ou seja, os crimes de menor potencial ofensivo, e que tenham bons antecedentes, é necessário que se cumpra apenas 1/3 da pena imposta. Já o que é reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir mais da metade. Isso é uma intenção do legislador de proteger a sociedade, porque eles acreditam que quem praticou um crime doloso levaria um certo tempo para se recuperar e poder ser reintroduzido no meio social. Então, como eu disse, uma alternativa para não excluir, mas proteger a gente que está fora daqueles que ainda não atingiram assim, o nirvana da ressocialização. Essas penas privativas de liberdade, geralmente, para os delinquentes perigosos, e eles não se adaptam a outras modalidades de penas. Geralmente, no livramento condicional, não cabe mais nenhum outro benefício, e essas penas mais graves, elas exigem mesmo que o preso cumpra as regras de livramento e se adapte mesmo, para que ele possa sair. A conduta dolosa reiterada, ela é objeto de maior reprovabilidade. Por isso, não vem nem escrito nos artigos a questão dos bons antecedentes, porque acredita-se que aquele que praticou o crime doloso, ele, per si, já cometeu faltas graves e maculou o seu histórico penal, ao contrário daqueles que cometeram crimes culposos, que não tinham intenção de cometer, eles podem possuir bons antecedentes e não ser reincidentes. Como eu já disse, para integralizar o tempo da pena, elas podem ser somadas por via de detração penal e a pena remida do trabalho é igualmente considerada para efeito de livramento condicional, segundo o artigo 88 da Lei de Execução Penal. Além disso, é preciso salientar que, para a concessão do livramento condicional, mesmo sendo na execução da pena, não é necessário que ele passe pelas 3 fases: liberdade ou prisão, semi-liberdade e liberdade. Ele pode estar em qualquer uma delas para pedir o livramento. Além disso, como requisito objetivo, também tem a reparação do dano, salvo efetiva impossibilidade, que vem no artigo 83, inciso 4 do Código Penal. E essa reparação do dano, ela é um dos efeitos da condenação
decorrente do artigo 91, inciso 1 do Código Penal, e diz que é uma obrigação que você tem que cumprir, se possível, de restituir aquilo que você tirou, salvo imediata impossibilidade, seja, por exemplo, porque você cometeu um crime contra a vida, que uma vida não pode ser substituída, ou mesmo se você não tem condições financeiras de restituir aquilo que você tirou. E esse requisito é muito difícil de comprovar, porque atualmente a jurisprudência não aceita apenas o atestado de hipossuficiência. Elas necessitam que você realmente comprove, seja por extratos bancários, ou impossibilidade de arrumar um emprego, que você não tem condições de fazer aquela restituição. Além disso, tem os requisitos subjetivos, que eles se referem à própria pessoa do condenado. E, como eu já venho afirmando, a sua finalidade é a ressocialização. Então, o condenado ele tem que demonstrar efetivamente que está disposto a mudar e, quando voltar para a sociedade, não cometer mais crimes, nem infrações, nem faltas graves. Então, os requisitos subjetivos são 5, porque, por causa da lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, foram adicionados um inciso e mudado outro inciso. Os bons antecedentes estão no inciso 1 do artigo 83 e dizem respeito à vida pregressa do condenado, se ele cometeu infrações penais, ou se ele respondeu a inquérito, ou se envolveu mesmo em outros tipos de infrações no ordenamento jurídico, que não caracterizam reincidência, mas tem a ver com os antecedentes. Esses fatos eles devem ser ocorridos antes do cumprimento da pena, porque depois do cumprimento da pena já entra requisito do bom desempenho quanto o cumprimento da pena. Aí o bom comportamento durante a execução da pena, como eu já disse, ele mudou, que antes no código era comportamento satisfatório, como achava esse satisfatório muito vago, o bom, ele é mais objetivo. Então, ele abrange todo o tempo da execução penal, o tempo que ele está preso e o tempo que ele ganha o livramento. Ou seja, a relação dele em todo o ambiente penitenciário, não só com seus colegas apenados, mas com seus superiores e com aquelas pessoas com quem ele interage fora da penitenciária. E isso implica no maior contato com o mundo exterior e amplia o universo do apenado e mostra sua postura diante desse benefício, se ele vai receber ou não. E diz respeito à capacidade de readaptação social do condenado. Porque tem-se a ideia de que se ele tem um bom desempenho, um bom comportamento dentro da prisão, é porque ele tem vontade de sair e de se recuperar. O inciso 3, que foi alterado porque adicionou-se a linha B, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Aí, quanto a esse inciso, há uma discrepância muito grande, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que eu fui procurar e eu ainda não achei ninguém que diga não é isso. Porque a doutrina, ela diz assim, que a súmula 441 do STJ, que diz que a falta grave não interrompe o prazo para livramento condicional, foi superada, e tem gente que diz que não foi superada. A doutrina diz que não foi superada, mas por causa das circunstâncias que já vinha se aplicando o caso da falta grave, ela não entrar no atestado de bom comportamento. E, em vista disso, ele não ganharia o livramento condicional. Já alguns julgamentos do STF, inclusive, tem aqui o HC 285.833 de São Paulo, diz que o STF considera uma interrupção do prazo propriamente dito e ele não pode, o apenado, pleitear o livramento condicional porque ele descumpriu não só o requisito do bom comportamento,
mas do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. E ainda há alguns autores que dizem que esses 12 meses, de qualquer forma, ele não poderia pleitear o livramento condicional porque servem para reabilitação do condenado. Então, como ele vai pleitear um benefício se ele ainda está cumprindo com as consequências da falta que ele praticou? Então, quanto a isso, se o professor quiser dizer assim, olha, pessoal, o tribunal vem decidindo assim, porque nem o STF, nem o STJ concordam, pelo que eu vi. As decisões são muito diferentes. Um diz que pode interromper, outro diz que não pode interromper, mas eu não achei nenhum que dissesse uma verdade absoluta quanto a isso. Mas partindo para a letra D, que é o bom desempenho no trabalho que ele foi atribuído. Esse desenvolvimento, o bom desempenho do trabalho diz respeito ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo de autogerir, ou seja, vai se observar que o apenado ele tem condições de arrumar um trabalho e de prover sua própria subsistência. E você só pode dizer, olha, não conseguiu o trabalho, se você comprovar efetivamente que você tentou e não conseguiu, porque só falar assim de boca, não consegui, não vale. E esse trabalho, ele vale tanto para o trabalho que é feito dentro da prisão, quanto quando você está em regime de semiaberto. E, como eu falei, pode ser no âmbito público ou no âmbito privado. E, além disso, se comungam o inciso 3 e a linha C e a linha D, porque a linha D diz a aptidão para prover a própria subsistência com trabalho honesto. E a outra era o bom desempenho no trabalho que ele foi atribuído, que ele ganhou dentro da prisão ou fora dela, essa é a aptidão para ele prover a própria subsistência. Depois de ter trabalhado, vai se olhar se ele pode e é capaz de se sustentar sem que ele cometa um novo crime e volte para a prisão. Assim, a gente pode ver que o livramento condicional, ele é bem claro quanto ao fato de que ele tem em vista essa ressocialização do apenado e faz de tudo para que você possa cumprir e não voltar a cometer crimes, tanto nos requisitos objetivos, quanto subjetivos. E, além disso, tem um requisito específico, que faz parte do sistema vicariante do direito penal, que diz que é colocado cada um dos imputáveis, imputáveis e semi-imputáveis recorrem a uma alternativa. Logo, a culpabilidade diz respeito exclusivamente o livramento condicional, enquanto a periculosidade diz respeito à medida de segurança. Então, o juiz, como o professor disse em algumas aulas passadas, ele pode pedir esse exame criminológico para atestar se o apenado tem condições de viver em sociedade, se ele não deve cumprir nenhuma medida de segurança, ou se ele deve partir para uma instituição de tratamento psicológico ou algo do tipo. Mas esse exame criminológico, ele também não vincula a decisão do juiz. É facultativo e ele pode fazer ou não. Vou passar agora para a Isis. Isa está? Eu acho que ela deve ter clicado no botão de ligar o microfone e clicou em sair. É isso. O microfone está desligado. Eu fui abrir o microfone e desliguei. Desculpem. Não. Pela atrapalhada. Tá então, bom. Eu vou continuar e começar a falar sobre as condições do livramento condicional, né?
enfim, elas se dividem em condições obrigatórias e condições facultativas. As obrigatórias são aquelas que o juiz ela deve impor a todo o condenado que realizar o pedido e for aprovado, né? Essas condições, ela vem na sentença, na análise do pedido, né? Depois dele cumprir todos os requisitos, os objetivos e os subjetivos que a Melissa falou, então o juiz lá na sentença ele vai definir. Então, esses obrigatórios, eles são 3. O primeiro é obter ocupação lícita, dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. É aquela coisa, se ele já tiver um trabalho, se ele tiver um regime aberto, ele não vai precisar cumprir, né? Não seria algo a mais, mas caso ele não tenha, que eu acho que pode ser a maioria, pelo fato da dificuldade de uma pessoa condenada a arranjar emprego na sociedade que a gente vive, todos os preconceitos, né, que se tem, e a dificuldade de inserção também no mercado de trabalho. E quando ele fala não ser apto, né, o código, ele inclui aquela pessoa que não tem condições físicas ou mentais, né, mentais talvez não, porque tem a medida de segurança para ser aplicada, mas se a pessoa for um deficiente físico, né, então ela não vai ter... não todos, mas aquela que deixa ela inapta para o trabalho, certo? Então, se a pessoa for inapta ao trabalho, ela já não tem como se enquadrar nessa condição, e a LEP, ela dá essa, vamos dizer assim, essa visão mais humanitária, né? Não obrigar a pessoa que não consegue trabalhar a trabalhar. A segunda condição obrigatória é comunicar periodicamente ao juiz essa sua ocupação, esse seu trabalho. Claro, respeitando o prazo e para que não prejudique esse emprego de ser liberado, né? O juiz ele vai determinar um prazo de periodicidade, tipo de 15 em 15 dias, um horário também que seja compatível, tudo isso para que realmente aquele liberado ele se mantenha no emprego e cumpra todas aquelas condições que vão ser exigidas, né? Senão, a revogação ou a suspensão do livramento. A terceira é não mudar do território da comarca do juiz de execução sem a prévia autorização deste. Por quê, né? Não mudar sem autorização. O livramento condicional é uma liberdade vigiada. É uma liberdade com condições que aquele condenado ele vai precisar cumprir como se fosse um teste, né? Por isso que é um período de prova. Você vai ter que provar que você está apto para a reintegração social. E precisa de acompanhamento. E não só do juiz, né? De toda a equipe, da assistente social, de todos os órgãos que estão operando nesse livramento, né? Então, para ele poder mudar da comarca, ele vai ter que justificar o porquê dessa mudança, dessa solicitação, e se há benefícios nessa mudança. Porque pode ocorrer, talvez ele esteja sendo perseguido, faz parte de uma facção, e seja melhor ele mudar, enfim. São coisas muito subjetivas que o caso concreto ela vai determinar, né? Se ele vai precisar ou não, mas existe essa possibilidade, se o juiz vai deferir o pedido. Deferindo o pedido, todas essas condições que são impostas no juiz de execução da comarca que ele está agora, vão ser enviados para um novo acompanhamento. Não é que ele vai continuar com o acompanhamento da comarca anterior. A nova comarca, com o juiz de execução e a equipe, né, com assistência social e afins, de lá vão dar seguimento a essa vigília, né? É engraçado, mentira. Acompanhamento eu tô um pouco nervosa, por isso que eu faço piada. Mas, enfim. Tá bom. Tá indo bem, né? Existem as condições facultativas. Mas o que é a faculdade dessas condições? Não é do liberado cumprir, mas do juiz. O juiz vai analisar toda a situação concreta do liberado, do condenado, para saber se é possível ou não, se ele acha necessário ou não acrescer as condições obrigatórias a essas condições facultativas. Elas estão na LEP, no artigo 137, que é não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.
Essa se diferencia da que eu falei, porque não é a mudança de comarca, é a mudança de endereço. Se você mudar de residência, de domicílio na mesma comarca, você simplesmente vai comunicar, dizer do novo endereço onde está, porque assistência social, muitas vezes, tem a sua localidade do SUS, né? Tipo, o seu posto, geralmente pode ser o seu posto de saúde em cada bairro, pode ser que esse acompanhamento seja a partir dessa assistência social que cobre aquela região. Então, isso pode acontecer de precisar mudar quem vai acompanhar. Depende da comarca, de como é toda essa integração, né? A segunda é recolher-se à habitação em hora fixada, ou seja, o juiz ele vai determinar, tipo, você precisa às 9 horas da noite, todo dia, voltar para casa e não sair mais de lá. Me pergunto como a fiscalização disso, né? Talvez com a tornozeleira eletrônica, não sei, mas é difícil, eu acho, até de uma fiscalização de cada liberado, você ver se ele está cumprindo ou não uma condição dessa hora fixada para ele voltar para casa. Mas existe essa condição. A outra condição é não frequentar determinados lugares, que é mais, assim, lugares que possam ocasionar uma reincidência para esse liberado, e não é esse o objetivo do livramento, né? O objetivo do livramento, como a Melissa falou, é a reintegração social, é o convívio na sociedade, já que ele ficou um tempo afastado, né? Ele tem um convívio isolado com a pena privativa de liberdade, então ele precisa ser reinserido. Então, não teria o porquê você, se você vê que aquele liberado, ele tem predisposição, se em alguns lugares ele pode ser reincidente, né? Vamos, assim, um exemplo da violência doméstica. Por exemplo, ele é condenado e tem a liberação. Ele não poder se aproximar da localidade da ex-companheira. São coisas que realmente são bem subjetivas para serem analisadas, né? E esse rol do artigo 137 da LEP, ele não é taxativo. Então, o juiz ele pode condicionar outras medidas que ele ache necessário, mas sempre respeitando a saúde do liberado, respeitando a questão do horário de trabalho, já que é uma condição obrigatória. É todo um cuidado na hora, assim, é um critério que deve ser tomado com cuidado, não é para dificultar a vida daquele liberado, né? E no transcorrer desse livramento, essas condições elas podem ser modificadas. Aí, com a modificação dessas condições, né, seja de ofício ou a requerimento, o próprio do Ministério Público, da Defensoria, ou mediante mesmo representação do Conselho Penitenciário, elas vão ser advertidas novamente ao liberado, né? Ele fica sabendo sempre, porque ele precisa cumprir, mas não quer dizer que seja algo que não muda, são aquelas e acabou. As obrigatórias, provavelmente sim. Talvez só no caso da pessoa não ser uma pessoa com deficiência, se tornar uma pessoa com deficiência. Então, eu creio, pela minha análise, que só essa obrigatória poderia mudar, né? Porque eu realmente não teria condições de se manter. Pronto. Mas aí temos as causas de revogação e suspensão do livramento, né? Quando é que o liberado ele vai ter o livramento revogado? Já que é um período de prova e ele pode ser até o final da condenação, tipo da pena, na verdade, não da condenação não, da pena, ele cumpre os requisitos, né, mais de um meio, 2/3, enfim, dependendo do crime, ele pode, se ele não fizer nada que dê causa a essa revogação ou essa suspensão, ele pode simplesmente continuar e tem a extinção da pena, né, pelo cumprimento. São basicamente duas causas de revogação, basicamente não, são elas mesmo. Por crime cometido durante a vigência do livramento, mas essa do crime cometido durante a vigência, essa revogação ela não é imediata. Por que ela não é imediata? Porque essa nova condenação, né, esse novo processo, ele precisa ser transitado em julgado. Então, só a partir do trânsito em julgado, né, da sentença irrecorrível, é que o liberado ele vai perder o benefício do livramento condicional. O que se pode fazer
é o juiz decretar a prisão desse liberado e suspender o livramento, né? Ele não vai revogar, ele vai suspender. O outro é por crime cometido antes do benefício. Ou seja, ele responde a vários processos, um ele já está condenado e cumprindo, mas tem outros que se alongam, né? É normal. E ele vai ser revogado, o benefício, somente se as penas de ambos as condenações, ao se juntarem, porque há a soma, elas não forem, não derem o período cumprido dele dentro da privativa de liberdade, não for compatível, tipo, não obedecer aos 2/3 para crimes hediondos, para reincidência, o de mais de 1/2, né, que é mais da metade da pena. Então, a soma dessas penas com o tempo que ele já cumpriu dentro, preso, não for compatível, então ele vai ter que voltar. E talvez, quando ele ficar mais um tempo preso, ele conseguir de novo esse livramento. Então, ele não fica impedido de ter um novo livramento, que isso já é um efeito da revogação, né? Porque veio de um crime anterior, não teria como impedir esse novo livramento dele. Eu acho bem lógico. E Nusse, ele observa, porque eu peguei Nusse e Bittencourt, que eu achei Nusse um pouco mais atualizado, que foi a Manuela que me mandou, muito obrigada. O crime cometido antes da liberação e depois da concessão do livramento, ele não provoca revogação. Mas o que seria isso, né? Tipo, teve o pedido do livramento lá para dar o benefício e ele foi deferido. Só que ele não começou ainda, então ele cometeu um crime nesse intervalo. Eu acho que é uma hipótese muito específica, mas realmente não há revogação, segundo o Nusse, porque quando o código fala, ele fala, né, que é durante a vigência. Ele teve deferimento do benefício, mas ainda não começou a vigência, ou seja, ele não saiu ainda para começar a cumprir as condições, enfim. Então, ele alerta que não teria a revogação nesse caso. E no caso das revogações facultativas, né, essas que eu falei são as revogações obrigatórias. As facultativas, que ficam a cargo do magistrado, são quando? São duas hipóteses. Quando o liberado, ele não cumpre com as condições que foram determinadas na sentença, essas que eu falei. Tipo, ele deixa de dizer onde está morando, ele se muda de comarca. Então, o juiz, ele tem a faculdade de ver se vai revogar ou não. Mas caso ele escolha que não vai revogar, ele deverá advertir o liberado ou agravar as condições anteriormente impostas, certo? Porque não teria, tipo, o juiz vê que não há necessidade de revogar, porque, por exemplo, na contravenção, né, se ele for uma sentença irrecorrível por crime ou contravenção, que a pena não seja privativa de liberdade. Também é uma das alternativas, hipóteses, na verdade, para a faculdade de revogação. Por exemplo, se for uma perturbação do sossego no ambiente, é uma contravenção, mas a contravenção leve. Não, talvez, para o juiz, no entendimento dele, não teria essa necessidade de revogar o benefício por causa dessa contravenção, certo? Então, ele só vai, tipo, advertir, ou então, se for algo mais grave, como um porte de arma branca, ele entenda que há motivos de revogar ou não, agravar essas condições, né? Talvez limitar os lugares que ele vá, porque também é uma condição facultativa, para que não se envolva, né, em atritos e venha a cometer novos crimes. Pronto. Então, os efeitos da revogação, ele é meio confuso. Se você for no Código Penal, o artigo 88, ele fala, revogado o livramento não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior, aquele benefício.
não se desconta na pena o tempo em que esteve solto condenado. Eu achei uma mistureba, porque você não sabe se é só durante, antes, enfim. Aí, Núcio, ele separa de uma forma que eu achei bem legal. Eu achei um pouco confuso também, Bittencourt, para eu entender, então eu preferi trazer o que eu entendi melhor para vocês. Nessas três hipóteses, né, que ele separa, a primeira, o réu condenado por crime, não contravento. Oi. Isis, é o seguinte, aí existe realmente uma discussão doutrinária e a gente realmente precisa ter um certo cuidado, porque é o seguinte, são duas vertentes, né? Então, dos efeitos da revogação. Então, por exemplo, o que a gente vai extrair disso aí, realmente tem que seguir com muito cuidado nesse aspecto. Eu até peço desculpas, porque eu vou precisar intervir mesmo por conta da compreensão, né? É preciso que a gente... Deixa eu pegar aqui o Código Penal, e de fato é um pouquinho complicado, não é tão simples não, mas é preciso ter um certo cuidado apenas com atenção ao que está realmente na norma. E nesse ponto, Bittencourt está correto. Vou explicar por quê. Veja só. O artigo 84 diz o seguinte: as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Vamos para a questão dos efeitos da revogação, conforme o artigo 88. Revogar o livramento não poderá ser novamente concedido. Passo. E salvo quando a revogação resulta de condenação por crime anterior àquele benefício, porque existem duas hipóteses. A revogação por crime praticada durante a vigência do benefício, que é a revogação do artigo 86, né? E a forma facultativa que nós temos no 87, por crime ou contravenção à pena não privativa de liberdade. E tem a questão, no inciso 2, aliás, por crime anterior. Nessa questão do crime anterior, eu faço a soma que está determinada no artigo 84. Vamos lá para as hipóteses com penas idênticas, para poder não confundir ninguém. Vamos supor que eu seja condenado a uma pena de 6 anos, esse crime... eu sou primário, tenho todas aquelas condições para acessar o livramento condicional com o cumprimento de 1/3 da pena, né, durante a execução. Então, eu vou acessar esse livramento condicional com o cumprimento de 1/3 da pena. Com 2 anos, eu acesso o livramento condicional. Qual é o meu período de prova? São os 4 anos restantes, né? São esses 4 anos que faltam. Durante o período de prova, eu tenho o livramento condicional revogado. Então, por crime na vigência, como tem aqui o artigo 86, porque pratiquei um crime e fui condenado, e esse crime foi na vigência do benefício, na vigência do período de prova. Aí, o que vai ocorrer aí? O sujeito não terá direito a novo livramento condicional, tá certo? Então, ele não tem direito a um novo livramento condicional, não vai somar. Aí, o que vai ocorrer? Ele vai executar esses 4 anos, ele terá mais 6, só que nesses outros 6, ele é reincidente criminal. E aí, o que ocorre? Está aqui disposto, né, de que, no caso de reincidência, ele vai cumprir mais da metade da pena se o crime for, se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, ele vai ter que cumprir mais 3 anos nesse novo fato, que não vai estar aqui somado, entendeu? Aquilo que ele passou durante o período de prova, ele perdeu. Então, por isso que eu estou somando os 4 anos integral. Ele vai ter que cumprir mais 3, então ele teria mais uns 7 anos para que ele tivesse novamente acesso ao livramento condicional. Por crime anterior à vigência, aí muda tudo. Por que muda?
porque são infrações diversas, eu somo 6 mais 6, aí eu tenho 12 anos, tá certo? Porque é o que determina o artigo 84. Aí, por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Pronto, tem 12 anos. Eu estou colocando aqui mesmo tempo de pena, 6 anos, né? Cada condenação. Quando... Aqui tem que ter um certo cuidado, porque é o seguinte, olha o que vai dizer o artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Então, naquele caso, primeiro, por crime na vigência, e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior, aquele benefício não se desconta na pena o tempo em que esteve solto ou condenado. Vamos supor que o período de prova, que era de 4 anos, no crime anterior, entendeu? Aquele período de prova de 4 anos, ele cumpriu 2 anos. Esses 2 anos de pena, esses 2 anos de período de prova, ele vai ser descontado. Então, na realidade, esses 12 vão diminuir o tempo de pena que ele passou para acessar o primeiro livramento, que foram 2 anos. Depois eu vou diminuir o tempo em que ele esteve solto e vou encontrar 8 anos. Como se trata de crime anterior, não há impedimento na concessão do novo livramento. E pode ser até que ele não seja reincidente, até porque o fato foi anterior, aí vai depender do caso concreto, de eu fazer essa análise. Se ele for reincidente, ele com 4 anos terá acesso ao novo livramento. Então, veja como é diferente. Porque no crime praticado na vigência, seria 7 para ele retornar. É isso que o Bittencourt quer alertar. Há um maior rigor na norma no tocante ao crime praticado na vigência do período de prova, porque você já está com benefício e, de repente, você pratica um crime. O crime que foi praticado anteriormente e cujo julgamento ocorreu durante a vigência do período de prova, ele muda por completo essa análise, de maneira que reduz bastante o tempo de pena, mesmo numa situação mais rigorosa que eu estou colocando aqui de reincidência, que pode não estar sendo verificada na ideia do crime anterior. Porque se ele é anterior, mas anterior ao crime pelo qual ele já estava usufruindo o livramento, não há reincidência criminal. Aquela história que eu falei aqui para vocês. Às vezes a pessoa pode ter 2 ou mais condenações e não ser reincidente por conta de não cumprir especificamente o que está lá no artigo 63 do Código Penal, né? Do fato de você... E aí ele até teria esse acesso com 2 anos e 6 meses de pena, né? Então, no caso de não ser reincidente. Agora eu estou considerando a situação mais grave, ele ser reincidente. Ele sendo reincidente, ele retornaria à possibilidade de pedir o livramento com 4 anos. O que, mesmo com as mesmas penas, veja só, eu estou fazendo aqui uma análise em crimes que obtêm a mesma pena, ou seja, são 6 anos e 6 anos, só que há revogação durante a vigência, e aí, nesse caso específico, o período de prova não vai ser descontado, ele vai ser considerado na soma, ele vai somar, ele não tem direito a um novo livramento naquele anterior. No novo, ele terá que, na nova condenação, ele vai ter que observar pelo menos os 3 anos, que eu estou considerando aqui. Isso eu estou considerando crime que não é hediondo, porque aí, se for hediondo, vai mudar tudo também, com relação até, inclusive, as alterações que a gente observa recentemente, né, algumas alterações que a gente tem que ter cuidado da Lei 13.964, no tocante a esse instituto, especificamente do livramento condicional. Estou considerando crimes que não são hediondos, colocando a mesma quantidade de pena e demonstrando aqui que, a depender do fato de ser crime praticado na vigência do período de prova, eu vou ter uma situação mais rigorosa do que o crime praticado de forma anterior
a vigência. Como a soma era feita anteriormente, esse período total ficava só 10 anos aqui, e aí muitos autores, mas a fórmula encontrada por Bittencourt é a que vem sendo utilizada hoje pelo STJ, e, portanto, é a fórmula que vem, de fato, servindo parâmetro para os tribunais de sobreposição. Na fórmula anterior, eu, ao fazer essa redução, tirava também a questão do período de prova, e esse período aumentava aqui, se eu não me engano, 1 ano, para que ele retornasse, porque eu ficaria com 10 anos de pena somada. Eu não, eu somo integralmente, eu não somo só o que resta da pena a ser cumprida, entendeu? Eu somo ela por inteiro. É isso que determina o artigo 84, né? As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Tá certo? Certo. Bom, num primeiro momento é de fato complicado, mas com o tempo a gente vai absorvendo, vai vendo que traz essa questão. Porque o que importa é ler com muito cuidado o artigo 88. O artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Então, revogado o livramento, ele não vai ser mais concedido para aquela execução. Salvo, aí vem a ressalva, como toda regra tem uma exceção, né? Salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao benefício. Não é anterior ao crime que havia sido praticado, é anterior ao benefício, que acabou sendo julgado enquanto o sujeito estava fluindo, né, usufruindo do benefício. Não se desconta da pena o tempo em que esteve solto o condenado. Ou seja, por crime praticado na vigência, não se desconta da pena o tempo em que esteve solto o condenado. Ele vai ter que cumprir aquela pena integralmente. Por crime anterior, se desconta da pena o tempo em que ele esteve preso. Por isso que essas somas vão determinar coisas distintas. Aqui eu estou considerando que, para que ele acesse o livramento, ele executou 2 anos. Passou 2 anos livres para uma nova condenação. Isso no caso de um crime anterior, que eu estou considerando. Eu vou somar, as penas são as mesmas, 6 e 6, dá 12. Estou fazendo isso para ficar mais didático. Ele passou 2 anos executando, eu vou ter que reduzir os 2 anos de pena que ele executou. Eu vou descontar da pena, porque o artigo 88 coloca como uma ressalva para o crime anterior, também desconto. Então, vai ser 12 menos 2 dá 10, depois 10 menos 2 dá 8. O que vai ter para que ele cumprir essa pena serão 8 anos. Tá? Agora, portanto, quando você faz realmente a interpretação taxativa da norma, aqui ninguém está criando nenhuma interpretação, coitado do Marco Aurélio, né, que ele vive apanhando porque vai fazer essas interpretações taxativas. E existem os fabulosos, tipo Barroso, né, que cria princípios ou interpretações que não estão presentes. Mas a legalidade penal, ela é gramatical. Existe, inclusive, um livro extremo, bem construído, de um cara chamado Jim Bernard Ordeg, que é Conceito e Método do Direito Penal, que diz que o direito penal não é inteligente como o direito civil. É um direito de viseira. Mas ele tem que ser burro para não atingir muita gente. Direito civil, quem quer ser inteligente vai estudar direito civil, né? Porque realmente ele amplia as possibilidades de reparação e etc. O direito penal não é de interpretação gramatical, mas ele tem uma razão para isso. Por que ele funciona nessa interpretação gramatical? Para realmente realizar o seu objetivo, que é limitar o poder de punir do Estado. Não é uma coisa de agora, é uma coisa que a gente vem buscando fazer desde aquela magna Carta Libertatis do rei João Sem Terra. Ou seja, faz muito tempo que a gente tenta fazer isso. Mas, infelizmente, aqui no Brasil a gente inova bastante, né? Fica criando princípios e proporcionalidades e elementos que não defende ninguém, em nome de uma defesa de uma sociedade que é fictícia e que, sinceramente, a única defesa da sociedade que é possível é essa sociedade dos indivíduos que a gente compõe.
somos nós, que podemos ser vitimados por abuso, por arbítrio e tudo mais. Bom, mas eu espero que tenha ficado claro. Esse artigo 88, ele exige que preste-se atenção a isso. Crime na vigência, aí dançou, perdeu aquele período que ficou solto, não vai se considerar, vai se somar integralmente, e aí ele só vai perder aquele período ali. Se bem que ele não vai ter mais direito no que resta, ele vai ter que cumprir os 4 anos integralmente, e no novo cumprimento de pena é que ele vai ter direito ao livramento, acaba que ele vai ficar 7 anos. Né? Crime anterior, e veja que é a mesma quantidade de pena que eu estou botando aqui, aí vai baixar para 4 anos para ele acessar novamente o benefício, se for o caso, né? Também tem as outras condições subjetivas, etc., que, se estiverem presentes, dão a ele o direito público subjetivo do livramento condicional. Professor, só uma coisa. Quando ele também descumpre as condições impostas, que é revogado, entraria nessa parte de, tipo, não ter mais direito ao livramento e só na nova condenação, mas é porque eu fiquei confusa nessa parte. Nessa daí que o senhor explicou, é facultativa, né? Esses casos são eu tô colocando conforme o artigo, veja só, eu coloquei conforme o artigo 86, né? 86. Das formas obrigatórias, né? Aí, o juiz também poderá revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença ou foi irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Aqui tem-se a ideia de que ele não perde esse período. Ele não vai perder esse período em que ficou, né, em livramento. Isso só ocorre naquele caso da revogação obrigatória do inciso 1. Porque não tem como estender o alcance da perda desse período, já que fez a ressalva, inclusive, para o inciso 2, no caso de revogação obrigatória. Seria uma extensão que levaria, talvez, a um fato rigoroso, não taxativo. Eu tenho que interpretar o mais favorável aí ao réu. Né? Não posso fazer uma interpretação que estenda esse alcance, essa consequência que é uma consequência mais grave, tá certo? De não considerar o período em que ele esteve solto. Certo. Foi essa minha dúvida quando eu estudei da questão da revogação facultativa, porque a revogação obrigatória eu entendi. Eu só não achei muito didático, mas ele realmente segue essa lógica e eu botei essa até no resumo. Mas aí porque se ele fosse didático, ele não ia explicar o que realmente é necessário. E os didáticos erram. Os didáticos erram, por isso que os tribunais seguem Bittencourt, né, nesse aspecto. Entendi. Se ele fosse didático, ele não aprofundaria para explicar. Realmente a gente tem que ler, reler, olhar bem a lei até entender o que é que o artigo 88 quis dizer. Né? Tanto que Damásio, só nas últimas edições, mudou e incorporou, porque Damásio é que espalhava essa vertente do mal, né, que estava mais equivocada. Aí depois ele viu e reconheceu que Bittencourt estava certo nesse aspecto. E aí ele incorporou isso também, e inclusive colocou uma notinha dizendo, anteriormente eu interpretava assim, mas observo que, de fato, a interpretação correta do artigo 88 é essa. Não existe outra possível, porque é a mais próxima no sentido taxativo da norma gramatical, daquilo que a norma quis dizer, quando fala em revogação. Tá certo? Depois dessa brilhante explicação do professor, porque realmente é confuso. Eu me atrapalhei e fiquei com medo de trazer. Não, mas Isis, vocês estão muito bem, estou muito satisfeito com tanto a sua apresentação quanto a de Melissa, foi excelente, tá? Agora é porque isso é chatinho mesmo, isso aí você não aprende. Eu também aplicava da outra forma, dessa forma que você iniciou a falar, né? Porque
no início, de fato, Bittencourt não é didático nesse aspecto, e vários outros pontos, né? Mas é porque a gente precisa aprofundar um pouquinho para entender, né? Como é que vai ser aplicado o Instituto. Aí, só para finalizar, só falta um pontozinho mesmo, que é sobre a prorrogação do livramento e a extinção da pena, que eu já falei, o professor também falou, é porque antes, né, se entendia que havia uma prorrogação automática quando o liberado ele estava respondendo um processo durante, né, ele cometeu o crime, aí ele só vai ser revogado o livramento depois do trânsito em julgado, certo? Então, o que eu faço com esse livramento condicional enquanto eu não tenho o trânsito em julgado e o juiz acabou não suspendendo? Entendia-se, assim, que era prorrogado automaticamente, ficava o livramento lá até o trânsito em julgado. Mas tem uma súmula, essa súmula, se eu não me engano, é de 2018, eu não tenho certeza, do STJ, a 617, que ela fala assim, ó, a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Então, se o trânsito em julgado dessa condenação for posterior ao livramento, o tempo de prova do livramento, não teria lógica esse liberado continuar no livramento pagando uma pena que não teria nem noção, porque já tinha acabado, ele já tinha cumprido o livramento dele. Então, seria uma interpretação ruim para o réu, né? Tipo, não iria beneficiá-lo. E tinha essa disputa doutrinária de como seria essa prorrogação, se existe, se não existe. E o Bittencourt, ele critica. O que eu li não é atualizado, então eu vi que ele... porque essa é a diferença, realmente, entre o livramento e o SUSI, que o SUSI, a lei dispõe o período de prova. Exatamente. O SUSI, a lei coloca de 2 a 4 anos, né, para o SUSI simples, de 4 a 6 para o etário e para o humanitário, né? No livramento condicional, é o que resta da pena a ser cumprido. Então, tem todo aquele período ali. Mas o que você acabou de falar é verdade. Essa prorrogação, quando ela era automática, ela não fazia sentido, ela tem que ter uma motivação, até porque também qualquer situação que mude o título da sentença tem aquele princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. Ele não poderia, eu vou me silenciar e está tudo bem, obrigado. Isso só está ocorrendo agora na interpretação do 316, mas porque quiseram tornar novamente um prazo impróprio, né? Mas não me parece que era isso que o legislador pretendia. Ele pretendia que o juiz se pronunciasse, né, e, de fato, decidisse. O que não quer dizer que tinha que liberar precisamente aquele réu. Poderia ter outro tipo de motivação para isso. Agora, dizer que o prazo é impróprio, ou que existe, como disse o Barroso, um direito subjetivo da próxima vítima a ser respeitado, é uma invenção que eu acho que o penalismo alemão cai, né? fica achando uma coisa extremamente complexa, né? Bom, mas pode seguir. Não, foi esse mesmo o final. Eu só ia dizer que, tipo, como eu li o Bittencourt um pouco antes dessa súmula, ele já criticava esse tipo de prorrogação automática. Ele dizia que não tinha justificativa, porque da onde surgiu essas condições desse prorrogamento automático? Como se sustentaria? Entende? Então, o Bittencourt, ele é muito interessante, realmente, é uma leitura muito boa e para você Bittencourt, ele foi juiz, ele foi promotor, então ele passou por todas as etapas. Hoje ele está como advogado, mas ele já esteve em todos os papéis, né? Então ele vivenciou bastante a questão, embora como promotor ele acabou numa vara de família, né? Que ele disse que foi uma experiência um pouco estranha, né? Ele sempre conta essa experiência, né? Inicialmente, quando ele foi, apesar do conhecimento criminal que ele tinha, ele atuou muitos anos em vara de família, né? Mas depois ele atuou também na parte de acusação, né, e tudo. É a mesma experiência do Lênin Streck, que chegou a ser procurador, né?
e foi importante para eles, né? Então, eles têm essa experiência prática, né? Então, eles sabem mais ou menos o que é que ocorre e a necessidade realmente de motivar essas decisões. Não era uma coisa assim, porque eu vou prorrogar. Porque o mais importante, tanto do Suci Livramento, é que passou o período de prova sem haver revogação, vai ser decretada extinta a punibilidade. E é mais uma forma de extinção da punibilidade que não está no rol taxativo das causas de extinção do 107. O que me diz que o 107 é só exemplificativo, porque o Suci e o livramento condicional, passado o período de prova, podem levar à extinção da punibilidade, tá certo? Daí a importância desses institutos. Tem outra importância também. O período de prova conta para voltar à não reincidência. Então, por exemplo, num crime como esse que eu disse aqui, de 6 anos, que com 2 anos ele tem um livramento condicional, ele passou os 4 anos sem revogação. Olha só. Aí eu levo à extinção da punibilidade. Aquela história de você voltar à primariedade após 5 anos da extinção da punibilidade, veja o que é que vai me dizer o artigo 65, aliás, o artigo 64 do Código Penal. Não prevalece a condenação anterior se a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos. Aí vem a segunda parte dessa norma. Computado o período de prova da suspensão do livramento condicional se não houver revogação, se não ocorrer a revogação. Ora, o período de prova vai ser computado. Se eu tive um período de prova de 4 anos, quanto tempo mais eu vou precisar para retornar a esse estado de não reincidência? 1 ano. Não são 5 da decretação de extinção da punibilidade, só que são 5 da decretação de extinção da punibilidade, computando o período de prova de suspensão do livramento condicional. Até isso é um benefício que se decorre da execução. Porque se ele passou esse período todo, eu estou quase considerando que a extinção se deu no momento em que eu coloquei em liberdade. Entendeu? É essa a ideia. Então, o período de prova, ele conta para retornar esse estado de primariedade. Daí a importância da análise desse instituto, não é? Bom, eu quero agradecer a você e a Wilana, né, a Melissa e a Manuela, que deram uma aula hoje muito boa, tá certo? E que permitiu essa discussão, porque, de fato, não é fácil. Eu também peço desculpas, porque a gente poderia ter acompanhado um pouco antes, né, isso... Mas depois eu me lembrei, né, que tem que ter muito cuidado com os artigos 86, 87 e 88, e principalmente o 88, para interpretar, que é onde Bittencourt não se torna didático. Mas talvez, se ele fosse didático, ele não iria explicar da forma correta o 88, tá certo? Tá bom, pessoal. Então, por hoje, ficamos aqui, né? Parabéns, foi muito bom. Tá certo? Obrigada, professor. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Mas, assim, foi muito legal. Foi. Tchau. Tchau. Tchau, até mais. Cadê? Boa noite a todos, bom final de semana, professor.